Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre terceira idade e saúde mental. Nós convidamos aqui para a nossa bancada, com muito prazer, com muita honra até, o doutor Marcos Alvinair, geriatra, e Karina Vale Marques, gerontóloga e coordenadora do projeto Universidade Amiga da Pessoa Idosa da Universidade Federal de Uberlândia. Doutor Marcos, doutor Karina, é um prazer muito grande tê-los conosco no nosso Doses de Saúde de hoje. Nós que agradecemos, né? Agradeço o convite. Bom, para vocês terem uma ideia, atualmente os idosos representam 14,3% dos brasileiros, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. E em 2030, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. E um outro detalhe, o homem centenário já não é nenhuma novidade. Não é não, doutor Marcos? A população está envelhecendo. O fenômeno de longevidade, ele é um fenômeno mundial. Ele é visto tanto nos países desenvolvidos como também nos países com economia em transição, e isso se deve principalmente a novos conhecimentos sobre os fatores que influenciam na longevidade, incluindo padrões de saneamento, padrões de alimentação, padrões de comportamento, a descoberta de muitos novos tratamentos que conseguem fazer com que as doenças crônico-degenerativas, mesmo que incuráveis, né, não sejam causa de morte precoce. E em cima desse contexto, a gente percebe então que em todas as populações o ser humano tem aumentado sua expectativa de vida. A título de exemplo, a expectativa máxima de vida hoje ainda é a do Japão, já ultrapassa os 90 anos para o sexo feminino e 86, 87 para o sexo masculino. O Brasil, como um país ainda em transição, já mostra números mais atualizados, uma expectativa de vida para a mulher já se aproximando dos 77, 78 anos e o homem 74, 75. Esses números variam muito de acordo, inclusive, com a região pesquisada. Claro que a expectativa de vida no sul e sudeste é superior ao norte e nordeste, por condições principalmente de facilidades ou dificuldades de sobrevivência, né? Karina, o avanço da idade provoca uma série de transformações físicas e emocionais. O trabalho que você desenvolve na UFO se preocupa bastante com essas duas áreas, né? Sim, a gente faz uma avaliação multidimensional quando esse idoso entra na UFO, na Universidade Amiga da Pessoa Idosa. Então, a gente tem uma série de testes que a gente faz, que é uma triagem, para verificar o biopsicossocial desse idoso, além dos exames que ele traz para a gente, e a gente faz uma avaliação. Então, geralmente, eles são encaminhados até pelos geriatras, e ali a gente traça um plano, né? Um plano de interação social desse idoso em comunidade e um plano individual. Então, a gente tem um plano individual para o paciente que entra e um plano social entre eles ali, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a Academia do Cérebro, que eles são obrigados, né? É obrigatório esse. Entrou, tem que fazer a Academia do Cérebro, que é exercício cognitivo. Porque com o processo de envelhecimento, vai se perdendo as memórias, né? Ou elas vão ficando apagadas ali, precisam ser estimuladas. Então, geralmente, a pessoa vai envelhecendo, chega à aposentadoria e não se prepara para o que ela vai fazer no outro dia. E aquele choque, entra choques também neurais, né? O doutor está aqui do lado, ele explica. Então, a gente faz várias atividades ali com eles, que é
dança, mas é uma dança diferente, não é forró. Uma dança corporal, né? Tem essas também, mas é um outro tipo de dança, que é pelo curso de dança da UFO. A gente tem as atividades de alongamentos, passeios, hortas. A gente trabalha com horta mesmo, na fazenda do Glória. Eles plantam, tem um plantio da olericultura, além das plantas medicinais e punks, que a gente estimula sempre a tomar um chazinho e fazer produtos naturais. Culturalmente, eles gostam disso, né? Isso. Junta prazer com bons resultados. Doutor Marcos, o isolamento influencia muito, né, o idoso nessa questão de saúde mental. Nós temos que ter um raciocínio de vários fatores e não podemos nos esquecer que todo idoso, ele traz toda uma história da sua juventude que não desaparece pelo simples fato dele se tornar idoso. Então, crianças com distúrbios de comportamento, distúrbios afetivos, emocionais, têm uma maior propensão de levarem isso para a adolescência, para a vida adulta. E quando esses problemas não são devidamente resolvidos ou até passíveis de solução, é claro que aquele idoso ele já traz toda uma história pessoal, história familiar, muitas das vezes quadros até hereditários, genéticos, por exemplo, de depressões mais graves, transtorno bipolar do humor, alguns transtornos de ansiedade. E estando idosos, o simples fato de envelhecerem, tanto quando falamos de um envelhecimento com sucesso, isso os capacita pela maturidade, pela sabedoria, de conseguirem ultrapassar e vencer essas dificuldades, como, infelizmente, isso é a maioria, quando o envelhecimento não se dá de forma adequada e, à medida em que se envelhece, aumentam também as necessidades, por exemplo, de tratamento de polipatologias, há uma maior tendência de perda de performances, é claro que nós teremos um aumento na frequência, inclusive até na gravidade, dessas patologias que a gente pode chamar de doenças mentais. O isolamento, principalmente aí, à medida em que o idoso avança na idade e ele vai perdendo as pessoas da sua própria geração, são pessoas que muito longevas acabam frequentando o velório dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus amigos, do cônjuge, dos filhos, muitas das vezes. Isso tudo vai somatizando. Essas pessoas vão agregar nesse isolamento uma maior chance de solidão e, claro, a vida vai perdendo colorido e esse isolamento pode ser definitivo para o adoecimento mental. A gente viu muito isso na pandemia, né? O número de diagnósticos em todas as idades, mas principalmente na terceira idade, de transtorno de ansiedade generalizada, de síndromes de angústia, de depressão e autoextermínio também, ele, dependendo da estatística do país, ele variou de 3 até 10 vezes mais a prevalência dessas patologias na população idosa, diferenciando os períodos pré-pandemia e durante os 2, 3 anos de isolamento do Covid. Karina, uma das preocupações do trabalho que vocês desenvolvem lá na UFO em relação à terceira idade é em relação à aposentadoria. O elemento, ele já numa meia-idade, ele se aposenta, e aí? Fica essa pergunta. A gente traz essa conscientização para os indivíduos a partir de 50 anos. Que os de 60 eles já aposentaram, né? Então eles já estão ali. Então a gente começa assim, as pessoas com 50 anos, eu brinco muito que eles estão no limbo, né? Eles nem participam da turma de 40 e nem da turma de 60. Então eles ficam ali e não se preparam para esse processo de envelhecimento. Ele sabe que vai se aposentar, mas o que ele vai fazer quando ele vai se aposentar? Então ele não se prepara e acha que aquilo não vai chegar. Então essa conscientização a gente vai fazendo com eles. Os demais que chegam hoje com 60 anos, o público mudou. Porque hoje esse público não é aquele idoso coitadinho também que chega pra gente.
são idosos com perfil de curso superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado. A gente tem alguns idosos que administraram universidade, né? Então, a gente tem... Como que a gente recebe esse público, né? Então, a gente tem uma preparação para eles também, ali, um retorno ao mercado de trabalho. Então, a gente estimula eles com atividades de artesanato, que eles gostam muito. A gente entra em outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, a gente faz a Semana do Idoso. E nessa Semana do Idoso, a gente traz a economia prateada, que é esses idosos voltando ao mercado com alguma habilidade. Geralmente, esses aposentados, eles não gostam de voltar com o que eles faziam, né? Então, por exemplo, tem idosas que eram donas de empresas de artesanato. Então, elas não querem mexer com artesanato. Elas mexem com qualquer outra coisa. E assim como tem outros que gostam de participar dos nossos projetos de horta, que é mexer com horta, que é espairecer, né? Sair daquele ambiente. Então, assim, depende muito do perfil do idoso que eu tenho. A gente não faz nada obrigatório. Então, a gente vai conversando com eles e verificando o que eles querem e dentro disso a gente aplica uma metodologia ali. Eu me lembro na década de 80, o Benji, que era o Banco do Estado de Minas Gerais, não existe mais, ele tinha um programa, nós até fizemos uma matéria na época sobre isso, chamava Pé na Cova. Olha, Era o programa Pé na Cova. nome bem legal, né? Que foi até isso Instigante. que originou a reportagem, que ficou muito falada, aquela coisa toda. Mas não é, mas depois de explicar, estavam preparando o pessoal que estava para se aposentar, porque o bancário é aquela coisa, né? É uma coisa muito rotineira, né? E antigamente também era dinheiro se lidava com os dedos, né? Contava dinheiro com os dedos. Não é como hoje, por exemplo, que a tecnologia facilita muito e quase ninguém pega em dinheiro, na cédula. E foi interessante isso deu certo, ajudou muita gente a reingressar no mercado do trabalho, um outro mercado, né? Obviamente, e ajudou muita gente. Eu tinha alguns amigos que trabalhavam lá e foram beneficiados com esse programa. Então, hoje eles trazem muito isso, é a economia prateada. Então, as idosas, elas fazem os artesanatos, participam, e é uma forma de não ficar, né, com a saúde mental afetada. Ociosas, né? Isso, então aí elas têm a programação, ela tem que ir para a feirinha, então eu tenho que vender, então ela está na ativa. Doutor Marcos, a solidariedade intergeracional, como é que funciona isso? Eu vi isso num release que foi preparado para uma entrevista de televisão com o senhor. E como é que funciona essa solidariedade intergeracional? Antigamente, principalmente os idosos de alta dependência, principalmente aqueles que, por falta de familiares, cuidadores ou de cuidadores profissionais, essas pessoas eram institucionalizadas, né, nos antigos asilos, hoje devidamente renomeados, né, são instituições de longa permanência, e havia uma certa tendência de se aumentar o isolamento social. Todos os trabalhos mais modernos, pelo menos dos últimos 30 anos no mundo todo, mostra que esse caminho ele não é bom e ele acaba aumentando o senso de finitude, o senso de não sociabilização desses idosos, que acabam demenciando precocemente
e, mesmo não demenciados, até por depressão, acabam se isolando e morrem mais cedo. Todos os novos trabalhos mostraram que quanto mais pessoas de diferentes gerações, considerando mesmo crianças, adolescentes, adultos na idade produtiva, quanto mais interação entre essas diferentes gerações, nós temos ganhos tanto para as crianças, para os jovens, para os adultos, como para os idosos. Se nós pegarmos, inclusive, alguns trabalhos muito bonitos, hoje na Coreia do Sul, no Japão de longa data, na Escandinávia, nós temos instituições de longa permanência onde você tem coexistindo, num esquema de condomínio, famílias de jovens, crianças pequenas, onde existe uma interatividade social, inclusive laboral, onde muitas das vezes aquele idoso ele leva o seu conhecimento, a sua sabedoria e ajuda a cuidar das crianças como se fosse um funcionário de uma creche de crianças, mas na verdade quem cuida das crianças são os idosos institucionalizados. Então, tanto aquele idoso leva conhecimento adquirido para aquela criança, não só o conhecimento formal, mas ajuda muito, né, na interação afetiva das várias idades, mas a gente vê também esse idoso se sentindo útil, ele tem uma saúde física e uma saúde mental que vai adiante da própria visão antiga de um envelhecimento com finitude precoce, né? E agregando valores, não só falando de gerações, a gente vê que as últimas experiências têm trazido, principalmente para os viúvos recentes, uma busca de colocá-los, né, junto de famílias de várias idades, mas inclusive estimulando o contato com pets, com cães, com gatos, com aves, né? E esse contexto acaba trazendo para o idoso a sensação de que ele continua tendo valor dentro de um grupo mais complexo, que envolve jovens, que envolvem, por exemplo, seus animais de estimação, se sentindo úteis, né? Eu acho que o que mais é importante nessa situação tem a ver com o próprio trabalho que a Karina está falando aqui, é que o idoso ele morre quando ele acha que não tem mais utilidade nessa vida. E a gente sabe que até o último suspiro a gente pode ter algum tipo de utilidade. Karina, esse trabalho que você dizia que a universidade desenvolve lá, por exemplo, economia prateada, já deu para perceber o resultado junto ao mercado de trabalho para esse pessoal? Sim, hoje a gente tem um grupo que é o Colcha de Retalhos. Praticamente a gente montou o colcha de retalhos, que é o que? Eles costurarem e fazer colcha de retalho mesmo, a moda antiga. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão recuperando o lixo, que ia para o lixo, fazendo as colchas e resgatando, né, uma tradição antiga, que acho que todo mundo aqui conhece uma colcha de retalho, né? Então, e nesse meio tempo eles tomam um café e vendem essas colchas. A última colcha que elas fizeram, quer dizer, uma das que elas fizeram, não sei se foi parar na Itália, França ou Inglaterra, que o pessoal gostou e foi exportar. Então, eles já estão exportando. Assim como eu tenho idosos que entraram, que perdem, né, o marido, né? Geralmente, a gente recebe mais mulheres. Essas mulheres, quando elas entram num quadro depressivo, que o marido fazia tudo por elas. Era o provedor também, Isso, né? ele fazia tudo. Então, assim, elas nem pegavam uma xícara, dizendo assim. Mas, assim, ele resolvia os problemas fora de casa, tudo, e de repente ela vai ter que cuidar daquilo tudo. Então, se não tiver com a saúde mental boa, além daquela perda do marido ali, elas vão caindo, né? Então, elas conseguiram voltar para esse mercado, algumas, né, voltam para esse mercado de trabalho, como outras reentregam à sociedade e, no fim, elas já começam a escrever lá na geladeira dos filhos, sim, peço Marmitex. Porque aí elas estão nesse meio social, né? Que é o que ele falou. Esse idoso volta para a comunidade. Embora Isso o é Brasil, saudável, né? só que no Brasil a nossa realidade é um pouquinho diferente. Porque os filhos depositam os netos na casa dos pais. E aí esquece que tem que buscar, né?
Então, ele vai ficando sobrecarregado, porque não pode participar de nada, tem que cuidar do neto e, às vezes, até financeiramente, né? Tem gente que aproveita, né? Para valer disso. Mas o né? mercado está bem sedimentado com o idoso nesse mercado aí. Qualquer coisinha que eles fazem, eles conseguem, sim, um retorno, porque são trabalhos muito bem feitos, que eles fazem com capricho, desde o bordado que elas fazem. É maravilhoso. O mercado, aproveitando a deixa que você deu, o mercado costuma aproveitar, né, em atividades mais leves, vamos dizer assim, o idoso, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Deville, um supermercado que ele utiliza idosos para empacotar, para fazer aqueles trabalhos que exigem menos esforço físico, né? Mas que estão ali atenciosos, muito presentes, né? Prestativos. Isso é interessante, né, doutor? Tem até uma idosa que ela está fazendo sucesso, que ela é recepcionista de um restaurante famoso aqui em Uberlândia. Oh. Aí o pessoal está adorando ir lá pela forma que ela atende os clientes e os clientes ainda levando o pai e a mãe para ver que, olha lá, ó, tá trabalhando, tá na ativa, né? Essa experiência é também mundial, muito antiga, e é realmente benefício para todos os lados, porque o paciente idoso, ele leva um conhecimento, uma experiência, que tanto pode ter a base técnica daquilo que ela está realizando, mas também existe a credibilidade, existe aquele papel, por ser mais experiente, de ter um padrão mais respeitoso no ambiente, não é? Ele acaba sendo, vamos dizer, um conselheiro dos mais jovens. E isso tanto é bom para esse idoso que se reinsere no mercado de trabalho, inclusive até com ganho financeiro adicional, mas é muito bom para as empresas também, pelo ganho de ambiente, pela qualidade, mas inclusive financeiramente é vamos dizer, um prestador de serviço que ele traz menos ônus para a própria folha de pagamento. Se nós hoje entendermos como a sociedade brasileira entende esse fenômeno, a gente percebe claramente que a evolução é para tentarmos chegar perto do que esse fenômeno já acontece em países de primeiro mundo há muito tempo. Hoje, nós não compreendemos, desde que haja um mínimo de saúde física e mental, que nós nos sintamos, né, sem função profissional, sem função social, com menos de 90 anos de idade. Hoje nós temos pessoas com 90 anos ou mais que podem estar na sua plenitude produtiva, principalmente quando ela tem como fundamento a sua base intelectual, a sua base emocional, seu conhecimento por vivência. Claro, ninguém com 90 anos vai ser um maratonista superior ao que era aos 60, mas ele pode ter tomadas de decisão, visão estratégica de negócios muito superior a pessoas mais jovens, desde que tenha vivido uma vida onde houve investimento na sua saúde física e mental que vai se manter por muito tempo. Hoje se questiona, inclusive, né, legalmente, se a aposentadoria de fato deveria ser nos moldes atuais brasileiros, a partir dos 65 anos até recentemente, né? Porque a maioria das pessoas que investiram na sua qualidade profissional, ela hoje atinge os seus 70, 80 em plenitude produtiva, né? Então, tudo tem que ser revisto. Com certeza. A inserção desse pessoal no mercado de trabalho hoje, que é tomado por tecnologia, né? Já falam aí na inteligência artificial e tudo mais. E esse pessoal, como é que retoma o trabalho no mercado desse? Vocês se preocupam com isso lá na universidade? Isso. A realidade também do idoso mudou nesse processo, né? Claro. Então, hoje, nós temos 2 idosos aqui que vocês estão na tecnologia, né? Então, hoje, o idoso ele já sabe ligar o computador, desligar, e ele quer mexer nas redes sociais.
Então, nós temos hoje... Pelo menos o básico, né? Isso. Sabe, né? E o que continua no mercado, né, ativo nesse mercado, fazendo mais informatizado, ele é um profissional que trabalhou nessa área. Agora, os outros que não entraram, eles fazem a capacitação. Então, assim, a gente tem algumas aulas que... Então tem essa preocupação, Sim, né, de capacitação. A gente tem algumas aulas que ensinam eles a mexer nesses recursos, fazer vídeo, que eles querem fazer vídeo. Eles assistem lives, adoram assistir lives e adoram perguntar também. Se fosse ao vivo, eles estavam ali perguntando até. Então, eles gostam muito dessa interação tecnológica, né? Então, e os celulares deles são potentes, viu? Não é qualquer celular, não. Então, alguns chegam, eles não sabem dessa tecnologia, outros já sabem. Porém, quando eles passam nesse aprendizado com os alunos da UFA ali, né? Que a gente tem as parcerias, eles colocam senha no celular, é uma das primeiras atividades. Então, os familiares já não acessam direto ali, tem que saber a senha. Mas a volta para esse mercado de trabalho é possível, sim. Ele tem que fazer os cursos de capacitação e hoje as empresas, elas são estimuladas, né, à contratação desse profissional idoso. Existe uma formatação, né, pedagógica que é específica para os idosos que não viveram a era da informática plena, mas que querem, que têm vontade de aprender pelo menos o básico. E a gente vive também uma outra transição, né? Como a Karina disse. Muitas pessoas buscam um prazer já na terceira ou quarta idades, tentando desenvolver novas práticas. Então é muito comum pessoas que viveram, vamos dizer, um investimento a vida toda na área intelectual, na terceira idade ou quarta, procurarem mais contato com a natureza, tem todo o prazer de trabalhar, por exemplo, o plantio, o cultivo, coisas que sempre foram um sonho e que agora tem tempo livre e provavelmente autonomia financeira para poderem se dedicar a essas práticas. Eu não posso, né? Eu sou um defensor permanente de deixar de lembrar aqui ao público que nos assiste que nós temos hoje uma demanda imensa de carências sociais em que o idoso vai ser inserido no trabalho voluntário, na prática humanitária, não é? E dependendo da sua capacitação, do seu tempo livre, nós vamos ter benefícios imensos para o voluntário e, logicamente, para as populações que recebem esses benefícios. Um grande exemplo em Uberlândia, o Hospital do Câncer, várias creches, várias instituições de longa permanência. Nós temos aí um campo muito amplo para ser absorvido por pessoas de todas as idades, mas principalmente os aposentados que passam a ter um tempo livre, uma tendência ao ócio, útil, né? E esse senso de utilidade volta com ganhos maravilhosos, né? Para quem dá e para quem recebe. Esse trabalho que é desenvolvido lá na universidade, Karina, é extensivo à sociedade? Sim, é um projeto de maneira extensão, né? É um projeto de extensão institucional pela Universidade Federal de Uberlândia e está ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, eu tenho profissionais de vários cursos, da medicina, enfermagem, nutrição, tenho da bioengenharia, ciência da computação, dança, artes. O que a gente faz ali com os idosos, eles passam por um processo de formação com a gente durante um ano, que a gente vai estimulando eles, né? Então, pega o perfil dele, vê o que ele tem. Então, se chegou com depressão, vamos dar alguns estímulos, conversar e vamos dando algumas tarefas. No fim do ano, eles formam como promotor do envelhecimento ativo e saudável. Então, ele tem uma formatura de gala, veste ali, recebe o diploma de extensão. Para ele continuar como veterano da UNAI, ele tem que formar e aí ele volta para a universidade como participante do Banco do Tempo. Então, ele não vai pagar mensalidade, mas ele vai pagar com o tempo, que seria o voluntariado. Então, ele exerce 4 horas semanais dentro do projeto fazendo o voluntariado, que é cuidar da horta, ir para essa coxa de retalho, artesanato, dar alguma aula que ele saiba, né?
recebendo o novo idoso que vai entrar, que todo semestre entram 100 idosos. Então, esses idosos continuam como promotores do envelhecimento. Na experiência do senhor, doutor Marcos, o que preocupa mais o idoso é a perda do vigor físico ou do intelectual? Você complementa. Nitidamente, a vinculação, ela é, digamos assim, obrigatória, né? Todos os estudos mostram claramente que quanto mais vigor, quanto mais autonomia física, sempre melhor desempenho intelectual, melhor autonomia psíquica e intelectual também, né? Então, as duas coisas não se dissociam necessariamente. Agora, é claro que o quão importante é o reflexo de perdas nesses dois extremos, isso vai muito da constituição individual, né? Tem pessoas, por exemplo, que sempre foram atletas, vão se ressentir um pouco mais no envelhecimento quando, pelo próprio limite da velhice, eles vão perdendo o seu vigor físico, né? Eles já não correm, eles já não têm mais o mesmo fôlego, eles já não se vangloria da massa muscular, não é? É claro que essa pessoa que O vigor sempre sexual aí influi. influi bastante, principalmente vamos dizer assim, na cultura latina, né? Tanto para homens, principalmente, mas também para mulheres, há sempre uma tendência, digamos, de valorizar as perdas e do aumento, principalmente, da impotência sexual, tanto homens como mulheres. Agora, é claro, não podemos deixar de lembrar, só complementando, que aquela pessoa que sempre valorizou um pouco mais o lado intelectual, valores espiritualistas, essa pessoa segue melhor, mesmo com perdas de vigor físico. Em relação à questão de sexualidade, eu acho que é um assunto belíssimo e poderia ser colocado com mais profundidade. Hoje nós temos não só estímulos à sexualidade que precisam ser questionados, porque de alguma forma eles, em função da globalização, eles já trazem conceitos de sexualidade às vezes distorcidos, muito precoces, né? Para crianças ainda muito precocemente, sem base estrutural para discernir certo de errado, mas isso se estende ao longo de todas as idades e, em paralelo, além do estímulo, onde eu tenho valor, se eu tenho potência, é claro que isso caminha em paralelo a uma ciência que evoluiu e que oferece uma série de recursos medicamentosos, eventualmente cirúrgicos, próteses, em que nós temos idosos hoje com 100 anos e que têm a sua vida sexual ativa, não é? Então, vamos dizer que a queda da performance puxa um gatilho para uma busca de valores, mas à medida em que nós oferecemos dentro da medicina moderna recursos para tratamentos e, no mínimo, melhoria da grande maioria dos problemas de ordem sexual, existe uma busca e uma preservação desse valor por idades que antigamente a gente não via, né? Eu até brinco, eventualmente, com alguns pacientes que, já idosos, 90 e poucos anos, depois que a gente começa a tratá-los com as medicações adequadas, né, dentro de segurança cardiovascular, às vezes eu recebo a ligação ou a mensagem daquele idoso agradecendo que ele está feliz sexualmente e de tarde a esposa ligando: doutor, eu não aguento mais, né? O senhor diminui a dose dos remédios, por favor? Então, é um horizonte aí bastante promissor, né? O que a gente tenta colocar em todas as idades é que nós não podemos deixar a sexualidade vir na frente de outros valores, né? Porque aí você acaba, em algumas situações, sendo interpretado de forma errônea, aumenta a promiscuidade, aumenta a exposição a doenças sexualmente transmissíveis, aumenta o número, às vezes, né, de casos de gravidez não planejada. Então, a gente tem que ter toda uma visão holística de todos os valores que cercam o envelhecimento e o quanto aquele indivíduo vai valorizar as suas mudanças físicas em detrimento
de mudanças que podem ser muito positivas na esfera intelectual, na esfera espiritual, nos valores maiores de sabedoria, eles devem prevalecer. O profissional de saúde tem que estar preparado para saber tocar em todas essas nuances. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A depressão é um fator importantíssimo também nessa questão de saúde mental do idoso. Sim. A depressão São vários aumenta. fatores, né, que levam à depressão nessa idade. É aquilo que eu disse no começo. Existem fatores genéticos, hereditários, que já geralmente aparecem tanto na juventude, né, como também na terceira idade, mas se nós fizermos uma estatística mundial, existe uma correlação entre aumento de quadros de depressão com o aumento da idade. E hoje nós temos mais mulheres deprimidas idosas do que homens deprimidos idosos, mas nós temos mais autoextermínio no homem idoso deprimido do que na mulher idosa deprimida. Existem várias razões, além daquelas que eu citei anteriormente, mas a gente sabe que à medida que nós envelhecemos, nós temos perdas. Nós temos perdas de vigor físico, nós temos aumento do número de doenças crônico-degenerativas, nós temos uma maior propensão ao isolamento, como falamos anteriormente. Muitos idosos não conseguem manter o seu senso de utilidade, a sua sociabilização. Nós vemos hoje aumentar na terceira idade, junto do isolamento, o uso de drogas ilícitas, e aí tanto cigarro como álcool, né, nas drogas lícitas. E isso convive com mais tristeza, com mais frustração, com mais ansiedade e, logicamente, trazendo, né, um aumento também do quadro de desistência para com a vida e o autoextermínio. No caso da mulher, a mulher procura mais assistência. Nós temos mais mulheres idosas do que homens idosos no mundo, né? O homem vive menos do que a mulher, em média 8 a 10 anos. Tem se nós explicação pegarmos para isso, doutor? todas as comunidades de mundo. Sim. Primeiro, porque o homem se cuida menos. Hoje está mudando, principalmente nos grupos etários mais jovens, mas a mulher sempre foi mais cuidadosa da própria saúde. A mulher começava a se cuidar no pré-nupcial, o homem não. A mulher se cuida sempre no pré-natal, o homem não. E isso traz com que a mulher receba diagnósticos mais precoces, envolva tratamentos preventivos mais precocemente. Por consequência, nós temos, ao longo do tempo, menos doença aterosclerótica no sexo feminino, ou seja, menos infarto, menos acidente vascular encefálico. A mulher se cuida mais, então ela tem o diagnóstico do câncer mais precoce. Ela pode ter o câncer de mama, mas ela conhece precocemente. O homem ainda hoje tem dificuldade de fazer sua prevenção da próstata. O exame de toque. Né? Ele não se submete precocemente ao exame de toque. Ou seja, o diagnóstico é dado mais tardiamente e, claro, nós vamos ter um idoso do sexo masculino com 70, 80 anos, geralmente numa condição física um pouco pior do que as mulheres na mesma faixa etária. E aquilo que eu acho muito interessante, isso tem mudado, mas ainda é fato. A mulher se aposenta, mas ela não para de trabalhar, porque ela cuida da casa. A mulher idosa, ela cuida dos netos, para que os seus filhos
principalmente divorciados ou separados, possam seguir trabalhando, né? E o homem não. Quando ele se aposenta, ele geralmente Vai pescar. ele vive um ócio, um tédio Fica em que casa, vai né? crescendo progressivamente. Ele se desmotiva mais. E, logicamente, ele vai estar mais exposto a doenças psíquicas, comportamentais e físicas, por consequência, né? As mudanças estão aí para gerações mais novas. Nós devemos ter uma equalidade aí nas próximas gerações, em termos de longevidade e de igualdade de envelhecimento, de patologias do envelhecimento. Pela experiência de vocês, uma pergunta para os dois. O Estatuto do Idoso no Brasil é atual? Funciona? Ele funciona em parte, mas não 100% como deveria, mas protege bastante o idoso. Teve uma evolução muito grande, mas muitos idosos não sabem da existência ainda do Estatuto do Idoso. Então, às vezes, não sabe o que recorrer, fica com vergonha de recorrer para uma ajuda de maus tratos por causa da família. Então, ele ainda fica protegendo mesmo, recebendo aí alguma maus tratos, né, pelo familiar, ele não denuncia. É o sentimento de negação também, né? É cruel. Como é que o senhor vê isso, doutor? A Karine tocou no que é mais importante. Se o idoso que ainda consegue estar em família vivencia maus tratos, descuidos, mas ele, de alguma forma, depende desses familiares, existe um conflito interno muito grande entre ele, dentro de um nível de lucidez, de cognição preservada, buscar denunciar familiares, porque é claro que, mediante denúncia realizada, o Estatuto do Idoso é muito claro, né? E a sociedade, ela, de alguma forma, acaba cobrando respostas do poder público, nós corremos o risco de que esse idoso fique mais isolado, né? Quando, na verdade, nós temos aí busca, culpabilidade e, muitas das vezes, punições para famílias que, muitas das vezes, têm a aposentadoria desse idoso como principal fonte de renda familiar. Então, o Estatuto do Idoso ele tem muitas coisas boas, a evolução é grande, mas existem alguns contrassensos que vêm, inclusive, daquilo que eu disse um pouco antes, da definição de terceira ou quarta idade como sinônimo de incapacidade. São coisas completamente distintas. E é muito E subjetivo também. Muito. O idoso moderno, ele vai ter 70, 80 anos e ele pode ainda decidir por si mesmo, ele deve ter autonomia o mais tarde possível. Então, nós temos que discutir no Estatuto do Idoso não parâmetros baseados em faixa etária apenas, mas em estado de qualidade funcional. Ou seja, é um envelhecimento funcional? Sim. Há uma incapacidade funcional? Ela pode acontecer aos 45, 50 anos. Nós podemos e temos usualmente pacientes com 90 anos ou mais que são totalmente autônomos e independentes, né? Antes de vir para essa entrevista, eu puxei lá na minha estatística, eu tenho hoje no meu consultório, em consultas, digamos assim, frequentes e permanentes, mais de 300 idosos com mais de 100 anos que eu acompanho. Eu tenho hoje pacientes com 109, 107, 105, 103, e dentro de limites que são individuais, a maioria tem um nível, digamos, de autonomia ainda razoável. A minha paciente mais idosa, que hoje está perto dos 110, ela é lúcida, ela é cadeirante, mas ela tem autonomia para decidir o que ela quer comer, o que ela quer vestir, onde é que ela quer passear, né? Então, o Estatuto do Idoso ainda não leva de forma muito clara em consideração a idade funcional. E fica aqui, né, para o público que nos ouve, uma sugestão de questionamento para a gente tentar inserir parâmetros, critérios, onde nós tenhamos aí a funcionalidade como algo mais importante do que a idade biológica apenas. Eu faço muito com os meus idosos, a gente fala muito do Estatuto da Pessoa Idosa. Tem a questão, né, que são os relacionamentos. Então,
Às vezes a pessoa quer namorar, a família não quer mais, né? Então eles querem fazer uma intervenção, mas o psíquico dele tá fluente. Só que às vezes a família faz a interdição, né? Quer fazer a interdição para não haver gastos. Ao mesmo tempo, tem as leis que protegem os relacionamentos, né? De, às vezes, uma pessoa de mais idade relacionar com uma de menor idade, né? Em questões de renda, de até usar, né? Só querer usar a pessoa. O que eu faço também com os idosos é que, além disso, é o testamento vital. Esse testamento vital é colocar o que ele quer no momento de incapacidade dessa pessoa. Enquanto ele está ativo, né? Isso. Então, por exemplo, eu brinco sempre com eles. Deixa registrado, se você ficar inconsciente, qual música você quer ouvir. Que às vezes o seu cuidador vai colocar um rap e você gosta de um clássico. Então, aí tem um estímulo lá, regalou o olho. Olha, tá gostando, né, doutor? E às vezes ele tá odiando. Então, assim, tem que deixar o que você quer. Até se for as últimas consequências de salvar a sua vida, vai querer chegar, que faça o máximo ou não. Então, esse testamento vital é muito interessante, é uma discussão que a gente tem que preparar para a vida, né? Que é o café que você falou, existe o café fatal, com morte, né? Em São Paulo tem esse café com morte, que é para discutir o que você quer ali nesse momento que vai chegando e se preparar, né, para isso. E os famosos testamentos também, né, de bens, né? Quando não tem um advogado por perto, a pessoa, pelo menos, ela pode manifestar esse seu desejo, né? Da depressão que você perguntou e da questão de ter mais mulheres do que homens, tem alguns fatores que a ciência explica. Hoje, além da gente estar nesse processo de envelhecimento, existem os fatores ambientais. Então, quando tem mais poluentes no ar, as atividades climáticas mudam, ficam mais mulheres do que homens, né? Então, preciso de um homem para manter a espécie e menos homens, né? E mais mulheres. Então, isso se mantém. O homem, ele ainda, nesse aspecto da sexualidade, ele, até os 90, se tiver tudo bem ali, ele ainda pode engravidar. Então, tem que tomar cuidado quem está aí Nas brincadeiras, no oba-oba, né? Eu tenho um caso do idoso que ele foi com a namorada dele, buscou aí o tratamento, depois ele falou que não aguentava mais a esposa. Então, tem o inverso também, né? E a questão da depressão, às vezes as pessoas não olham para a pessoa com depressão. Acham que ela está brincando, que é bobeira. Então, hoje, assim, vamos ajudar todo mundo que está tendo algum problema, né? Uma causa social. Mas a depressão, ninguém ajuda. E o homem, ele é mais difícil de sair e assumir essa depressão. Até o cuidado, né? Então, assim, a mulher, ela assume que ela vai se tratar. O homem, não. O homem, ele, já tô velho mesmo, vamos esperar a morte chegar, né? Ou até o contrário, ele menospreza o tratamento. sinais depressivos porque seriam sinais de fraqueza, né? O homem latino típico, né? O machão, ele realmente vai a extremos e às vezes é levado ao profissional de saúde pela família porque ele mesmo não dá o braço a torcer. Tem os amigos também, né? Que influenciam também, né? Graças a Deus, né? Se não fossem os amigos. Hoje, principalmente quando nós falamos de envelhecimento saudável, eu gosto de citar muito esse trabalho. É um trabalho que acompanhou várias gerações, pelo menos aí quase um século, uma população acompanhada desde o nascimento até a morte. E é fantástico, né? Os números são incontestáveis, que quando fizeram uma avaliação do que mais influenciou em envelhecimento com longevidade, tempo, e envelhecimento com sucesso, que é qualidade, autonomia em tempos mais longevos, ou seja, o que mais levava as pessoas a se tornarem centenárias e independentes, é muito interessante. Fatores como controle de hipertensão, controle pré-câncer, vacinas, exercícios físicos, controle de obesidade,
tudo foi fundamental, mas pesaram muito menos do que conexões sociais legítimas, Rede de apoio, né? redes de apoio legítimas, ou seja, amigos, família. Envelheceram mais e melhor, bem mais as pessoas que eram chamadas na sua região de moradia pelo próprio nome, pelas pessoas em geral, pessoas que eram reconhecidas na sua história pessoal, pessoas que eram convidadas para simplesmente conviverem. Essas pessoas vivem muito mais e melhor do que aquelas pessoas que fizeram um cuidado preciso em questões como essas que eu citei, né? O peso ideal, o não ao cigarro, o não ao álcool, colesterol perfeito, pressão arterial perfeita. Isso tem muito valor. Mas se eu cuido disso tudo e não invisto ao longo da vida, tem que ser desde a infância, em conexões sociais de amigos verdadeiros, sejam familiares ou não, com certeza eu vou melhor se eu vou acompanhado. Relacionamento Isso é fato, com filhos, né? Isso Com é a fato. família e tudo mais. E nós temos aqui que abrir um assunto que foi citado muito en passant, muito delicadamente, que é o seguinte: o grande desafio do envelhecimento é a finitude. O que nos traz o nosso maior desafio é encarar a nossa morte. Então, para que nós tenhamos, de fato, um enfrentamento de aprender a morrer com dignidade, com alegria, com paz de espírito, nós temos que abrir o assunto da finitude em todas as gerações. Porque eu não canso de dizer para mim mesmo, para as pessoas queridas, para os meus pacientes, morre bem quem viveu bem. Ou seja, eu tenho que aprender a morrer bem desde que eu nasço. Seja me cuidando fisicamente, mas principalmente tentando deixar bem explícitos os valores que são transcendentes. No entorno dele, né? No entorno e principalmente discutindo exatamente para que eu estou vivo, quais são os meus propósitos, né? Para que eu possa, desde cedo, me empenhar, me dedicar a buscar alcançar esses objetivos. E é lógico, a pessoa que viveu bem, que fez bons relacionamentos, que construiu uma obra, que constrói um trabalho, que viveu bem, parte bem. E isso, logicamente, torna o assunto de finitude transcendente, espiritualmente bem vivenciado, a pessoa segue melhor. Ela tem 90, ela tem 100, ela está bem, porque ela plantou isso desde a sua juventude. Então nós temos que abrir essa discussão na sociedade, porque o fantasma da mortalidade, da finitude, ele é absolutamente tão vida quanto a própria vida que está sendo vivida, né? Então é um assunto fundamental que seja discutido em todas as idades e as gerações. E o nosso espaço está aberto para isso, viu, doutor Marcos? Fica aí o convite, né? A gente trabalha muito esse Falar sobre desprendimento. mortalidade. Fica o convite, A gente vamos. trabalha esse desprendimento com os idosos da universidade, da UNAI, porque muitos têm lá uma xícara que está há mais de 20 anos guardada no armário, esperando um momento para usar. E não usam. E esse momento pode não chegar. Então, depois que a gente vai conscientizando eles, passando, eles mesmos se despendem daquilo, manda a foto que está usando, ele está aproveitando aquele momento. É o desapego. Isso. É o desapego. A gente tem que ir desligando, né? Cada momento cumpriu a sua etapa, podemos recordar, né? Mas às vezes a gente volta naquele momento, mas não são as mesmas pessoas, não nos cabe ali mais. Então a gente tem que buscar novas emoções, né? O desapego é uma coisa interessante, né, doutor Marcos e Karina? A pessoa vive numa casa durante 50 anos. De repente o pai morre, a mãe morre, tudo tal, tem que desfazer daquele imóvel. Quer dizer, é uma etapa da vida que se encerra ali. Existe uma fórmula, doutor Marcos e Karina, para romper esse laço? Eu não acredito que haja uma fórmula, e acredito sempre que tudo é bem individualizado, ainda que a gente tenha tendências mais gerais. Mas a minha estratégia, eu lido todo dia com isso, enquanto geriatra, é exatamente trazer para essa família que enfrenta
a perda, exatamente a valorização do tempo vivido juntos. Ou seja, tudo que foi construído deixa aquilo que eu chamei de obra. E aquela casa, ela não é uma obra, ela é um símbolo. E, na verdade, é quando a gente consegue estimular esses familiares, filhos, netos, que realmente o que tem que ser valorizado e a história vivida até ali, o desapego se faz com mais facilidade. Logicamente preservadas, né? Vamos dizer assim, o preparo e o grau de maturidade de quem fica, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa, mas a gente consegue mostrar para aquela viúva, para aquela mãe mais idosa, para o pai mais idoso, que quanto mais ele cultivar aquelas roupas, aquele quarto do jeito que a outra pessoa deixava, idoso ou não, mais sofrimento ela acaba trazendo para si e, logicamente, tem mais dificuldade de reinventar a vida. Então, essa superação é desafiadora. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras não. E eu volto ao velho assunto. É mais fácil para quem tem valores transcendentes, para quem tem e que já vivia em vida, né? Ao lado daquela pessoa querida que partiu, é uma discussão permanente de como vai ser o depois. Se esse assunto é aberto em vida, é bem mais fácil de ser trabalhado e vivenciado depois que aquela pessoa querida partiu. Né? Cada um tem um tempo, então assim, não tem uma fórmula. O luto né? é diferente. Isso. E às vezes a pessoa ficou esperando de ter aquele momento, mas já não tem mais ninguém na família também. Então fica guardando. Então, assim, ela vai trabalhando isso por dentro, verificando. Então, outro dia eu tenho alguns testemunhos dos idosos que eles ficavam assim, nossa, essa xícara ficava lá guardada, nunca usava. Agora eu fico feliz de ver ela sendo usada na UNAI, que eles doam para a UNAI. E eles chegam lá, nossa, agora eu vejo a vida de uma coisa que estava guardada. Então, eles ficam felizes. E já teve, principalmente na pandemia, eu falei, gente, vamos esvaziar o que tem aí, que você está esperando mais de 10 anos, uma linha que você vai bordar e não bordou, passa para um colega. E aí eles foram tendo essa troca. Mas, assim, é a conscientização e, às vezes, a rede de apoio. Essa rede de apoio estimula o outro a sair daquele luto, né? Aquela depressão. Aquele sofrimento. Então, assim, ó, vamos tomar um chá? Vamos. Aí tem alguém para ir. Vamos usar aquela caneca? Vamos. Porque ela vai quebrar, né? Então, eu brinco por aí, gente, é vidro. Vidro foi feito para quebrar. E, às vezes, um pai ou a mãe briga porque quebrou, né? Mas se você comprou uma coisa de vidro, você tem que saber que ela vai quebrar. Embora nós somos apegados, né? Ao bem Gente, material. é de partir o coração, viu? Mas eu tenho que encerrar o programa. É uma pena. Nós temos assunto aqui ainda para mais de metro. Voltaremos, hein? Vamos falar sobre preparação para a morte. Vamos preparar, sim. Fique preparado. Tem até Você a doação também, de Karina. corpos que a gente recebe na universidade. Vamos tocar nesse assunto logo, logo. Viu? E você está convidado para falar sobre isso. Doutor Marcos, Karina, foi um prazer muito grande tê-los aqui em nosso Doses de Saúde de hoje. Tenho certeza que as aulas que vocês deram aqui foram muito importantes, serão muito importantes para o nosso público. Não só da terceira idade, mas para esse pessoal que, todos nós, né, todo mundo que está caminhando para lá. É um conjunto. Agradeço a oportunidade e prontinho para mais novos diálogos. Se Deus quiser, agradeço teremos. E estou à disposição aí. Obrigado por estar aqui com esses homens aqui que a gente aprende, né? Recíproco, né? Obrigado, gente. Encerramos mais este Doses de Saúde. Contamos com você, com sua audiência e muito obrigado. Até a próxima.